Que loucura, hein, Capelanes? O Palmeiras fez uma proposta concreta pelo atacante Pedro, que é a única posição que o Abel Ferreira não tem hoje no time, precisa, e eles foram já no melhor. Bom dia pra você, Capelanes. Renata, bom dia, um beijo pra você, um abraço para Denilson Show, pra quem nos acompanha. Renata, é o seguinte, pra gente ir direto ao ponto. O Palmeiras tem um plano com o Abel Ferreira. Só que, por outro lado, o Palmeiras tem um sonho, que é contratar o centroavante Pedro. E não vai parar de medir esforços. Por mais que duas propostas, eu entrei em contato, só para deixar bem claro, ontem à noite, com um dirigente do Flamengo que me garantiu. Nenhuma proposta chegou na mesa do Flamengo. Não chegou uma proposta oficial, timbrada, é isso, esse jogador, este valor. Mas a informação que nós temos é: o Palmeiras, de fato, entrou em contato com o empresário do jogador. O Pedro ainda não se manifestou e foram duas situações. Na semana passada, o Pedro recebeu pelo menos, sondagem do Palmeiras e o Palmeiras acenou com a possibilidade de pagar 110 milhões de reais por esse jogador e ofereceria um atleta do seu atual elenco que não vai fazer parte dos planos do Abel Ferreira para 2022. O Flamengo prontamente bateu o martelo, não, o Pedro não sai. E o Palmeiras aumentou esta proposta para 118 milhões de reais, mais 2 jogadores. O Palmeiras não revelou. Estou aqui na porta do CT, a informação que eu tenho, se tiver um dirigente, é claro, acompanhando o jogo aberto, pode vir aqui conversar conosco, mas a informação que a gente conseguiu apurar é que Gabriel Menino e Patrick de Paula seriam esses 2 nomes oferecidos pelo Palmeiras ao Flamengo para finalmente tentar a contratação do centroavante Pedro. O Verdão já sondou vários jogadores, o Castellano, jogador que atua na Major League Soccer, já tentou o Caio Jorge, sondou o Yuri Alberto, entre outros jogadores, mas o grande sonho, o grande foco do Palmeiras é o Pedro. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro jogador revelado aqui no Verdão, que estava no Shakhtar Donetsk, e há sim uma grande possibilidade que ele possa retornar ao Palmeiras ainda nesta temporada. A gente vai trazer um destaque com o Thiago Foiani, nosso repórter, para destrinchar um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo o centroavante Pedro. Palmeiras deve fazer loucura para trazer Pedro do Flamengo, sim ou não? Por enquanto, Dedezito, olha a nossa pesquisa. Olha a pesquisa. 42% para o sim, 57% para o não. Eu lembro aqui, tem uns 15 dias, a gente estava falando sobre esse assunto e eu falei, pô, vem ser feliz aqui no Palmeiras e tal, vem ser protagonista. Falou brincando, mas falando sério. Vem ser protagonista, o jogador desse quilate aí, dessa qualidade, não pode ficar no banco de reserva, pode ser uma opção. Né? O Pedro é um excelente jogador, acho que da posição é um dos melhores, se não o melhor. A gente já teve um excelente momento do Fred, por exemplo, como centroavante, atuando no futebol brasileiro. Ricardo Oliveira também, um excelente centroavante. E hoje a gente tem o Pedro e é muito pouco aproveitado com o Flamengo. Por isso que eu falei, pô, vem ser feliz aqui, vem ser protagonista. Protagonista no Palmeiras. Nas redes sociais os flamenguistas ficaram loucos comigo. E porque, no fundo, o torcedor do Flamengo sabe também que é uma joia que o Flamengo tem no elenco e que precisa ser melhor aproveitado. E já que não está sendo aproveitado, vem jogar, cara. Vem ser protagonista no Palmeiras. É que até tem jogado com o Gabigol, mas parece que não funciona tanto essa formação. Quando os dois, que são excepcionais jogadores e atacantes, estão juntos, parece que o rendimento não é o mesmo. Agora, Capelanes, deixa eu acionar o Capelanes aqui com a gente. Só repete, então, o número. Qual é a contraproposta do Flamengo, o número final e 2 jogadores, é isso? Só ligar o microfone, Capelanes. Liga o microfone, Capelanes. A gente está com problema de áudio, não veio a voz e a informação do Capelanes, mas essa é uma proposta que seria de centro. Ele está lá, a gente está vendo ele aqui do lado, ele está só tentando ver se o microfone está ligado, se tem algum problema. Não é? Acontece. Não é? Acontece. Programa Boa, ao vivo, boa, hein? é isso aí. Mas pode ser que dê um tilt na negociação. Fato é que o Flamengo devolveu o valor, uma cifra que passa dos 100 milhões de reais, e pediria 2 jogadores que, segundo o que apurou o Capelanes, Gabriel Menino e Patrick de Paula seriam os nomes pretendidos. E aí, o Palmeiras, que tem dinheiro, que tem financiamento garantido com a patrocinadora também. Agora, vale a pena esse valor no mercado nacional? O problema é que você não acha um centroavante como o Pedro disponível hoje.
E para ser sincero também, Gabriel Menino e Patrick tá meio raro também, né? Que os caras hoje estão... Não estão em alta no Palmeiras. Vamos ser justos, hoje. né? São dois bons jogadores. O Menino ainda, não sei, essa queda de rendimento. Pós-seleção brasileira ele caiu muito de rendimento. Pode ser questão de confiança, pode ser questão das lesões que ele teve, uma sequência de lesões. Mas é um jogador que também tem muito talento. O Patrick de Paula ainda está tendo oportunidades de entrar no segundo tempo e às vezes jogar como titular quando o Abel resolve fazer aquele rodízio de jogadores, mas são dois bons jogadores, não estão vivendo seus melhores momentos. E são jogadores jovens que lá no futuro, que provavelmente deve ser o que o Flamengo está pensando, pode dar um retorno financeiro se caso acontecer essa negociação que a imprensa vem falando aí dessa Já que troca. a negociação vai e volta entre Flamengo e Palmeiras, a gente vai e volta com o Capelanes também, liga né? o microfone aí, Capelanes, será que agora temos áudio para você confirmar esse valor final da proposta flamenguista? E temos também a confirmação de Gabriel Menino e Patrick de Paula como negociáveis, seria isso? Isso, Renata. A gente fez questão até de colocar na matéria do Fanhani em relação às outras informações apuradas pelos nossos colegas. É claro que a gente vai respeitar. A informação inicial é que o Palmeiras havia feito uma proposta, não na mesa do Flamengo, pelo que o dirigente do Mengão nos passou, de 110 milhões de reais e um jogador. E aí depois teria subido, colocado mais um jogador, dois atletas, Patrick de Paula e Gabriel Menino, principalmente, jogador que praticamente está descartado para essa sequência de temporada, precisa mostrar muito com Abel Ferreira, e mais 118 milhões de reais. O UOL postou 138 milhões. A diretoria, é bem verdade, não vai se manifestar publicamente em relação a valores, mas são esses os valores, aproximadamente aí de 120 a 130 milhões de reais que o Palmeiras de fato quer contratar um centroavante. E ó, tem mais uma informação, hein? Pode ter jogador chegando ainda esta semana, quem sabe, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. E eu tô falando do Fernando, até uma apuração em conjunto aqui com a Tati Tavares, que é a nossa repórter competente. Para entrar nessa história, Flamengo, se vender o Pedro para o Palmeiras, vai deixar o rival muito bem armado, muito bem capacitado no ataque. E hoje, você sabe bem que tem uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, não é? É uma coisa que está crescendo aí nos últimos anos. Tati, conta essa história, o lado flamenguista. O Flamengo deve ter ficado incomodado, não é, com esse assédio, mas ao mesmo tempo quer ganhar dinheiro. E agora? É isso mesmo, Renata. O Palmeiras não desiste da contratação do atacante do Pedro. O Flamengo está muito bem, né? Porque tem Gabigol, o Pedro aí com status de reserva de luxo, vem sendo muito utilizado pelo técnico Paulo Souza, porque o português roda bastante o elenco, então Pedro e Gabigol acabam jogando juntos aí, dependendo de alguns adversários. Acontece que o Pedro não manifesta nenhum desejo para a diretoria de ser negociado. O UOL trouxe essa informação de 110 milhões de reais, mais dois jogadores por 80% dos direitos do jogador. Eu conversei com um dirigente do Flamengo que não confirma a proposta oficial, mas garante que não vai negociar o atacante Pedro, principalmente para reforçar um rival que briga diretamente aí na conquista por títulos. No ano passado, o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras, a torcida, isso pesa ainda muito para a torcida que pressiona os dirigentes para não liberar o Pedro e não vai liberar. Isso é o que os dirigentes do clube passam aqui para mim, né? Pelo menos o que eu conversei. Bom, o Pedro, apesar de ter esse status de sombra do Gabigol, é muito querido pelo torcedor, tem 107 jogos pelo clube, 44 gols e 4 títulos conquistados. Então, 110 milhões mais dois jogadores não está agradando o Flamengo, não. O Flamengo não quer conversa e quem sabe o Fernando do Shakhtar seja aí um plano B para o Palmeiras. Volto com você, Renata. Obrigada, Tati, pelas informações. Realmente, tá uma negociação paulista e carioca bem intensa. Agora, Denilson, vamos fazer o jogo da discórdia aqui, né? Quem leva a melhor, quem leva a pior nessa história. Se o Palmeiras consegue contratar um centroavante do nível do Pedro, não está completo o time do Abel Ferreira? Completíssimo. Até porque vai ter mais velocidade ainda pelos lados do campo. O Rony consegue fazer essa função. Hoje o Rony é o 9 do Palmeiras. Que ele tem que se sacrificar, ficando mais parado. Então, mas ele volta também. É, né? você tendo o Pedro como centroavante, como um 9, e o Pedro sabe também jogar fora da área, não que ele vai ser o segundo atacante, vai ser esse 9 e essa presença de área, o Abel vai ter a possibilidade de colocar o Rony jogando mais dos lados do campo.